Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida da sua família. Já estamos aqui no Santo Monte do Senhor, no quarto elo desta campanha poderosa de oração, jejum, de santificação, separação. E nós estamos no momento mais importante, que é o momento da palavra. Essa é a maior revelação que o ser humano pode ter na sua vida, a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você que pode abrir a sua Bíblia e participar junto comigo desta palavra. Vamos ler hoje, no quarto elo da campanha, 2 Crônicas 7:14. Você que pode, abre a sua Bíblia, no nome de Jesus, e vamos ler a palavra do Senhor, 2 Crônicas 7:14. É um versículo muito conhecido, mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela liberta, ela transforma. Está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estejam fixos meus olhos, o meu coração todos os dias. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos encontrar aqui Deus nos fazendo um convite. Deus, ele está nos falando assim: olha, se você se humilhar, se você orar, se nós reconhecermos o nosso pecado, o Senhor, ele vai vir até nós, vai sarar a nossa terra e vai curar as nossas feridas. Deus, ele tem chamado povos, ele tem chamado nações, ele tem chamado a humanidade para ter um relacionamento com ele. Deus, nesses últimos dias, ele tem buscado do ser humano um relacionamento. Nós sabemos que nós estamos no mundo e o mundo nos oprime. Quantas coisas nós temos que fazer para sobreviver enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Mas nós temos que ter um tempo para Deus. Nós temos que tirar um tempo para criar um relacionamento com Deus. Porque Deus, ele requer intimidade. Mas você pode dizer assim: mas missionária Cirlei, eu já vou na igreja. Eu vou na igreja na segunda, eu vou na igreja na quarta, eu vou na igreja na sexta, eu vou na igreja no domingo. Mas eu quero te falar, não é a questão de você ir na igreja, mas é uma questão de você ter uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Há uma diferença muito grande em uma pessoa entrar dentro de um templo, entrar dentro de uma igreja e prestar um culto a Deus, ou entrar dentro da igreja para participar do culto. Muitos vão à igreja para estar ali participando do culto, não para prestar um culto. Porque se você não sabe, nós somos a igreja. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus, ele já não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus, ele deixou de habitar em templos feitos por mãos humanas e decidiu habitar em nós. O Espírito Santo de Deus decidiu habitar em nós. Então nós somos a igreja. E nós, como igreja, temos que ter um relacionamento com Deus. Pensa só, olha, nós que queremos morar com Deus na eternidade, nós que queremos passar a eternidade com Deus, não conseguimos aqui na terra ter um relacionamento com Deus de uma hora.
não conseguimos orar 1 hora. Como que nós vamos querer passar a eternidade com Deus se aqui na terra, que é o lugar onde nós estamos sendo preparados para a eternidade, nós não conseguimos criar um relacionamento com Deus? Como que a gente vai querer passar a eternidade com Deus? Deus, Ele tem chamado eu e você para ter um relacionamento com Ele. Vamos criar esse relacionamento, vamos deixar Deus entrar em nós, vamos nos entregar ao Senhor de corpo e alma e espírito. Não é só chegar até um templo, estar ali participando do culto, não, é chegar no templo e estar ali adorando, exercendo um culto a Deus. Não vá em um culto só por benefício próprio. Não vá em um culto, participar de um culto só por aquilo que Deus pode fazer por você, não. Mas vai o culto por aquilo que Deus é. Entra num propósito de oração. Se você não tem esse costume e se você quer a partir de hoje criar um relacionamento com Deus, faça um propósito de oração. Eu sei que não é fácil, irmãos. O diabo é que ele mais luta na vida de um servo de Deus, é quando o servo de Deus se propõe a ter um relacionamento com Deus, porque ele sabe, Satanás, ele sabe que se você começar a ter um relacionamento com Deus, Deus, ele vai abrir a sua visão espiritual. Se você começar a ter um relacionamento com Deus, Deus, ele vai mudar a tua história, Deus, ele vai mudar a tua vida completamente. Você vai deixar de ser uma criatura carnal e vai passar a ser um ser espiritual, e a tua vida vai mudar, a tua visão vai mudar, os teus pensamentos vão mudar. Por isso essa luta, por isso que uma das coisas mais difíceis que existe na vida de um cristão é a oração. Eu passei por essa fase, mas graças a Deus eu venci. Eu subi esse nível espiritual na minha vida. Hoje eu consigo fazer campanhas e mais campanhas de oração. Hoje eu consigo ter um relacionamento com Deus. Tudo que eu quero, tudo que eu preciso, eu vou até a Deus diretamente. Eu tenho meu tempo de oração, eu tenho meu tempo de adoração, eu tenho meu tempo de louvor, de culto a Deus. Eu cultuo a Deus todos os dias da minha vida. É pela misericórdia dele, porque eu entendi que para a gente vencer nessa terra, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Não tem como você vencer. A palavra de Deus está escrito. O que Deus diz? Sem mim nada podeis fazer. Servir a Deus vai muito além do que participar de um culto numa igreja. Ser um servo de Deus vai muito além de que você ir na igreja na quarta, na sexta ou no domingo. Servir a Deus é todos os dias você se entregar a Ele. Servir a Deus é você ter um espírito de vigilância, é você santificar, é você se separar para o Senhor. Por isso nós encontramos hoje não é no mundo, porque no mundo já é assim, mas hoje, dentro da igreja, pessoas frustradas, dentro da igreja, pessoas decepcionadas, dentro da igreja, pessoas frias espiritualmente. Por quê? Porque não construíram a vida com Deus. Lá em Mateus 11:28, o que Jesus disse? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O fardo de Jesus, ele é leve. O fardo de Jesus, ele é suave, mas quantas das vezes nós cristãos preferimos estar lutando com a força do nosso braço, ao invés de vir até Jesus e trocar o nosso fardo. Se você não fez isso, faça isso hoje. Troca o teu fardo com Jesus. Entregue todas as tuas frustrações, as suas preocupações, decepções, depressões. Entregue tudo nas mãos de Jesus. Troque o teu fardo com Jesus. A Senhora, aqui está o meu fardo pesado. E de hoje em diante eu quero receber o fardo do Senhor que é leve. O fardo do Senhor que é suave. Tome toda a minha vida em tuas mãos, Senhor Jesus. Aqui está, meu Pai. Eu sou um pecador, reconheça. Lá em 2 Crônicas 7:14, o que Jesus disse? Se você se humilhar, se você se converter dos teus maus caminhos, se você me buscar, se você orar, então eu ouvirei dos céus e sararei a tua casa e sararei a tua ferida.
Vamos nos humilhar diante da presença do Senhor, vamos buscar a face do Senhor, vamos declarar que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor, vamos prestar culto ao Senhor todos os dias. A tua vida é um culto. Da hora que você levanta, a hora que você vai dormir, você está prestando um culto ao Senhor. As suas atitudes, o teu modo de falar, de agir, o teu comportamento, as tuas ações, tudo isso é um culto diante de Deus. Porque nós somos a igreja. A igreja que nós vamos hoje é um lugar que se reúne os santos para adoração. Mas quando você sai dali, você continua sendo igreja. Você não é igreja apenas quando você está dentro de um templo. Você é mais um servo de Deus quando você está fora do templo do que quando você está dentro de um templo. É muito fácil, irmãos, a gente colocar uma roupa, pegar a nossa Bíblia e ir para um culto. Chega ali, todo mundo é santo. Chega ali, todo mundo é crente. Chega ali, todo mundo é evangélico. Mas o que nos define é quando nós saímos de dentro da igreja, quando nós saímos de dentro do templo. Então o Espírito Santo, nessa tarde abençoada que Ele nos proporcionou, está falando para a gente. Vamos servir ao Senhor. Vamos nos entregar ao Senhor, vamos ser verdadeiros servos do Senhor. Não vamos brincar de ser crente, não vamos brincar de ser evangélico, porque Satanás ele não brinca de ser diabo. Se a gente dá brecha, se a pessoa dá brecha, ele entra. Quantas pessoas que você conhece que outrora estava na presença do Senhor e hoje não está mais? São pastores, missionários, evangelistas, obreiros, diáconos, missionários, missionárias, que outrora eram usados por Deus, mas hoje não são mais. Por quê? Por que essas pessoas voltaram para o Egito? Por que essas pessoas voltaram para o lamaçal do pecado? Por que essas pessoas deixaram tudo e se voltaram ali o cachorro que comeu seu próprio vômito? Por quê? Porque não tinham relacionamento com Deus. O segredo é esse. Se você tiver um relacionamento com Deus, se você tiver uma intimidade com Deus, eu duvido se você desvia do caminho do Senhor. Sabe por quê? Quando nós temos um relacionamento com Deus, todos os dias de oração, de santificação, de jejum, o Espírito Santo de Deus, ele vem tão forte, tão poderoso na nossa vida, e ele abre os nossos olhos espirituais. E quando nós éramos cegos, o Espírito Santo tira a escama, lá abre os nossos olhos e nós passamos a enxergar o mundo verdadeiramente como ele é. Você passa a ter o espírito de discernimento e você consegue discernir o que é carne, o que é demônio, o que é espírito. E quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, Satanás não te engana. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, o diabo não passa perna em você. Você não é levado por qualquer sorte de vento. Você sabe discernir. Se você for cair numa cilada, o Espírito Santo te avisa: olha, não vai por esse caminho, que esse caminho leva à morte. Olha, não faça tal negócio, que isso aí é uma cilada do diabo. Por isso nós temos que ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Intimidade com Deus traz avivamento. Intimidade com Deus traz cura. Intimidade com Deus traz salvação. Intimidade com Deus traz visão espiritual. Não deixe de ter intimidade com Deus. Passe a passar pelo menos 1 hora em oração com Deus por dia. 1 hora. Olha, a Bíblia fala muito sobre 10% do dízimo. Agora pensa você, se a gente fosse entregar 10% do nosso dia. O que é? O dia são 24 horas, então nós estaríamos que estar no mínimo 2 horas e 40 minutos na presença de Deus, cultuando, louvando, adorando. Faça um culto, você e Deus, Deus e você. Eu faço assim, eu faço um culto, eu louvo a Deus, eu leio a palavra, eu adoro a Deus, eu glorifico a Deus, eu oro, eu faço meus pedidos, é um culto que eu tenho com Deus. Então comece a ter essa prática e você vai ver como a sua vida vai mudar. Comece a praticar a intimidade com Deus e você vai ver como a sua vida espiritual vai ser restaurada, amém? Então eu gostaria que você recebesse essa mensagem no fundo da tua alma, que o Espírito Santo toque na tua vida agora, neste momento, toca no teu
corpo, na tua alma, no teu espírito, que te visite, que abra a tua mente, que te dê forças para buscar uma intimidade com Deus. Seja sincero com Deus, se entregue a Deus de corpo e alma e espírito. Receba a revelação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos revela o profundo, o oculto e o escondido. Amém? E assim eu entrego essa mensagem ao Senhor Jesus, pedindo ao Senhor Jesus que cada pessoa que assistir essa mensagem seja tocado, transformado, liberto, restaurado para a glória de Deus. Senhor, eu te entrego essa mensagem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o infinito amor de Deus Pai, a maravilhosa graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje e para sempre sobre nossas vidas, e todos dizem... Amém. Amém, Jesus. amém e amém. Glória a Deus.